Olá, me chamo Poliana Aguiar e estamos gravando hoje mais um Polipapos, o podcast que traz assuntos importantes para a nossa cidade e para o nosso estado. Hoje eu estou aqui com Késia de Oliveira, terapeuta energética, professora, e hoje a gente vai descobrir um pouco mais da trajetória de vida dela, como foi que ela iniciou o trabalho dentro das terapias vibracionais e compreender um pouco mais das ferramentas que ela utiliza atualmente. Olá, meus amores, todas as pessoas que assistem o Polipapos. É um prazer imenso, Poliana, estar aqui participando desse podcast, podendo expandir mais e mais essas informações das curas energéticas e vibracionais, que, na verdade, foram um grande suporte, uma grande aliada no meu autodesenvolvimento. Com que idade você teve, assim, início dentro? Qual foi a primeira terapia vibracional que você teve contato? Você fez um curso? Foi um amigo? Foi uma pessoa? Como é? Você foi descobrindo isso? Bem, eu sempre fui muito curiosa das energias, eu sempre gostei muito de astrologia, muito curiosa acerca de ocultismo, dessas questões, né? E aí, quando foi no ano de 2018, mais ou menos, né? Eu conheci umas pessoas e elas todas eram terapeutas de barras de axis. E aí eu fiz uma sessão de barras de axis e nessa sessão eu comecei a ver estrelas. E eu disse, uau, eu nunca tinha sentido aquela sensação na minha vida, né? E logo eu tratei de fazer um curso de barras de axis. Foi aí que começou. Inclusive, eu nunca superei as axis. Eu amo essa ferramenta de barras de axis, né? Inclusive, sempre uso frases de como pode melhorar, que isso é axis, né? Que é acesso à consciência. É uma expansão, ela cria canais, né? E aí, a partir disso, eu comecei a ficar num hiperfoco de terapias. Então, eu fui aprender diversas terapias. Fiz curso de Reiki, fiz curso de cristaloterapia, fiz curso de várias terapias, na verdade, né? Cristaloterapia, me aprofundei nos oráculos da astrologia, estudei cartas, tarô, que, na verdade, esse estudo é o estudo dos sistemas. Fui estudando esses sistemas energéticos e oraculares. Cheguei a um ponto do estudo do sincronário da paz, da lei do tempo, né? Aquelas questões dos Kins maias, né? E aí a gente fica pensando que é um monte de figurinha, na verdade, ali é um estudo muito profundo, tá? Um estudo galáctico. E lá expandiu bastante a minha consciência e foi estudando os estelares, os pleiadianos e etc., que foi expandindo mais e mais. Então, na verdade, eu entrei e eu fui me aprofundando, progredindo, né? Porque eu não fiquei focada em uma terapia. Eu fiquei focada em aprender todas as terapias até eu ter essa possibilidade de canalizar minhas próprias ferramentas, né? Organizar conhecimento. Inclusive, eu desenvolvi um sistema de cura energética astrológico. Era isso que eu ia falar, quer dizer, que eu me lembro que você trabalhou uma época com a cura astrológica, inclusive através dos meridianos, né, dos chakras, e trazendo essa correspondência entre os chakras e os signos. Fala um pouco sobre isso. Foi uma tecnologia muito diferente, gente, e que traz cura. É verdade. Como é em que consiste, assim? Como é que pode um negócio tão interessante? Se chama ativações astrológicas. Veio das ativações galácticas. Eu estudei sobre as ativações galácticas e na minha cabeça eu disse, meu Deus, dá para fazer isso com a astrologia também. E aí, dentro do meu estudo, né, sempre me aprofundando, né, eu entendi que já existia essa área da astrologia, que era a astrologia médica, né? Então, ela trazia correspondentes astrológicos no nosso corpo físico. E quando a gente
ativa esse correspondente astrológico, que na verdade os chakras são correspondentes dos planetas e os órgãos são correspondentes dos 12 signos, né? E aí a gente tem vários correspondentes, né? Sol, lua, ascendente e tal. Tem todos esses correspondentes no nosso corpo físico. E eu comecei já com o entendimento das terapias, porque eu já tinha alguns cursos, né? Eu já tinha o estudo de uma terapia que se chama Tambiana, que foi lá que eu tive perspectiva sobre geometria sagrada, como criar geometrias sagradas e tal, como ativar, né? Porque, na verdade, eu trabalho com ativações energéticas. Voltando para as ativações. Comecei a treinar nos meus amigos. Deixa eu ver aqui como é que se dá essas ativações energéticas. Comecei a trabalhar com as mesas radiônicas, aí eu desenvolvi essa cura energética na mesa, numa plataforma, e eu fui testando, e foi dando certo. Eu tive feedbacks maravilhosos. Em cima dessas ativações vem um oráculo, a gente consegue identificar onde estão essas enfermidades num nível energético sutil, né? Muitas vezes já recaído no corpo, mas digamos que a gente ativou lá o signo de Áries, que é o meu signo, né? Ele tem um correspondente com a cabeça, por isso que a Ariana, ele é esquentadinho, né? Mas antes de tudo, a Ariana anda com a cabeça para frente, ele bate a cabeça dele. Todo ariano tem uma cicatriz na cabeça, porque ele tem muita coisa com a cabeça, inclusive quando ele tá muito estressado, a cabeça dói ou dá enxaqueca, enfim. É um ponto de sensibilidade, que pode ser tanta potência, porque ele inicia, ele é o cabeça, ele é o líder, inclusive muitos empresários, CEO de empresas são arianos, porque eles são os líderes, o cabeça, literalmente, ou negativamente essa energia, esse Áries mal aspectado, ele pode trazer essa enfermidade, dor de cabeça, dano na cabeça. Então eu fui fazendo isso e desenvolvi a mesa radiônica das ativações astrológicas. De pronto veio como um reiki, uma manipulação no corpo da pessoa, nos correspondentes. E ali eu já captava a energia, já via quando é que estava fluido e quando é que não estava. E aí é como se fosse uma costurinha, né? A gente vai desenvolvendo esse conhecimento, que dentro da perspectiva que eu trabalho e acredito, os conhecimentos já estão todos disponíveis. A gente vai o quê? Ativando, acessando, né? Então, quando eu ativo o signo de Sagitário na Poliana, que ela é sagitariana, aqui nos quadris e pernas dela, né? Se o sagitariano tá com um quadril ou com a perna quebrada, aquilo ali é no próprio sol dele, né? Então, eu ativando o Sagitário, você vai te trazer o quê? Potência, virtudes relacionadas ao seu signo. Então, se isso está mal aspectado, a gente vai o quê? Organizar. Que coisa maravilhosa, né? Se o Mercúrio está retrógrado, a gente vai trazer o quê? Harmonização para esse campo do Mercúrio, que é esse chakra laríngeo. Tá? Da comunicação. Da comunicação. Pode estar relacionado também, tá, com os pulmões, né? Gêmeos, pulmões, trocas, interações, comunicação e tal, né? Sagitário tem um correspondente lá com o centauro, né? Ele é um cavalo, então vem o quê? Essa parte traseira das coxas, que é o quê? Que é a grande capacidade que ele tem de explorar. Tração. Ele anda longas distâncias. Então é isso. Eu, inclusive, amo Sagitário. Eu amo os arianos. Mas que fogo dá certo. E, inclusive, porque eu acredito muito nessa questão, assim, que eu acho que uma vez foi até você que me explicou, que o ariano, ele é um fogo mais rebelde, não é? E rústico, e vai refinando depois o leão e depois o Sagitário, que ele é um pouco mais direcionado, não é isso? Isso mesmo, porque o Sagitário, lembra que o Sagitário tem uma flecha? Então, a energia do Sagitário, se ele não focar em um único objeto, né, para a pessoa sagitariana, e TDAH, eles tendem a ter falta de assertividade. Então, essa flecha é um direcionamento, porque Sagitário tem tanta energia, tanta inteligência, né, que se ele dispersar, acaba não sendo tão bem utilizado ou assertivo. Então, é isso. Eu gostaria que tu me explicasse assim, porque quem não tem entendimento sobre o que são terapias energéticas, ela tem uma base teórica que dá explicação para todas essas terapias que a Kézia está falando aqui, inclusive essas que ela desenvolveu, que é a noção de que nós todos somos
energia, que nós todos, no final das contas, vibramos, que se você colocar no microscópio de alta precisão, a gente vê uma célula, se você vai diminuindo, vai aparecendo os elétrons, os prótons, e até que aparece o vácuo quântico, e que a gente descobre que, no final das contas, nós somos só uma energia mais densa, em uma dimensão onde a gente se representa de uma forma mais densificada essa energia, não é isso, Kézia? Me fala um pouco mais sobre essa teoria quântica, sobre essa questão que é a base para todas essas terapias que trazem curas e reorganizações, harmonização para a vida da gente. Bem, a gente parte do pressuposto que tudo é energia e, como você disse, né, existem campos mais sutis e campos mais densos. O nosso campo mais denso é o físico. Se uma enfermidade, uma doença está no seu corpo físico, ele já esteve muito tempo nos campos emocionais, mentais, mais sutis e espirituais. Esses campos, dependendo da tradição que se estude, ele vai dividir em 3 campos: físico, emocional, mental. Tem terapias que trazem 7 campos. Então, dependendo da tradição que você vai estudar, você vai ver quantidade de que se chama corpos sutis, né? Que é esse campo vibracional que as terapias energéticas trabalham lá, né? Hoje em dia está sendo muito usado esse conceito de wellness, né? Que é esse bem-estar integral, que envolve alimentação, esporte, bem-estar, higiene do sono, todas essas questões nesse conceito de wellness. E aí tem a questão do wellness energético, que é isso que a gente trabalha, né? Que é esse bem-estar integral no seu campo energético. O que é que acontece comigo na prática, né? Vitalidade, energia, disposição, consciência, clareza. Você consegue ver, perceber, desenvolver as coisas com mais clareza, com mais discernimento. Por quê? Porque expande a consciência, né? A gente aprendeu isso em Access, né? Access, ele vê isso que não existe, a gente expande. E isso são esses tratamentos energéticos, né? Eu não gosto de utilizar o termo exatamente quântico, porque eu não tenho esse estudo quântico para estar me afirmando quântica, né? Que possa até ser quântica, mas né, eu gosto de entender esse entendimento do energético, que eu tenho mais propriedade, né? Então é isso. E nesse campo energético, essa aura, né, pode ser entendida de vários nomes. Isso. Meus amores, as coisas são basicamente as mesmas coisas e as tradições vão dando outros nomes, né? O que tem energia vital aqui é energia Ki, energia Chi, é prana. Cada tradição vai trazer um nome e às vezes é a mesma coisa que a gente está falando, né? Isso, e eu tenho a impressão que até em algumas passagens bíblicas a gente vê momentos de cura. Eu sei que eu estou adentrando na parte de religião, cristianismo, mas é porque a gente vê nos livros sagrados situações onde, na verdade, a gente vê uma manipulação energética. Uma cura através de ferramentas de manipulação energética. Jesus não era um grande curador. Gente, eu convivo com muita gente evangélica, cristã, e às vezes eu falo sobre isso, e as pessoas se voltam para mim com certa desconfiança, né? Não tem nada disso escrito na Bíblia. Mas se a gente for ver, gente, Jesus Cristo era um grande curador. Jesus Cristo veio com essa tecnologia nos ensinar através do amor. Porque a cura energética, ela se dá por uma compaixão, por um não julgamento. Se eu for julgar o seu campo energético, a gente não vai alcançar o nosso êxito, né? Que é destravar, limpar, soltar. Esse campo energético, ele é envolto de informações, e essas informações, elas pulsam, né? Quando a gente vai acessar um campo energético, tu vê tá assim, né? Às vezes roda pro outro lado, porque é para ser horário, às vezes ele tá anti-horário, então isso daí tá desequilibrado. Então a gente vai interpretando essa comunicação sutil, essa comunicação simbólica, né? E aí, a partir de técnicas, tecnologias, a gente vai o quê? Organizando, porque a energia tá solta, gente. A gente tem que organizar, toda bonitinha, brilhosa. E assim, eu preciso acreditar que para a cura acontecer, tipo, porque tem muita gente que, quando ouve esse tipo de explicação, são céticos e levam logo para a questão não acredito em reencarnação.
porque acredita apenas que a gente está aqui, é uma única existência, ou pessoas que também não acreditam em um Deus, né? Eu queria que você me explicasse, para essas pessoas, esse tipo de ferramenta tem utilidade? Esse tipo de ferramenta tem utilidade para todas as pessoas, inclusive pessoas que têm pouca compreensão acerca de energia. Eu digo que isso funciona como uma oração. É um poder de intenção, gente. E, na verdade, a cura só acontece se você confiar, se você acreditar. Tudo que você acredita, a erva cura, o cristal cura, a oração cura, o Ho'oponopono cura, todos curam. Barra de axis, todos dão certo. Se você ficar receptivo e confiar naquela manipulação energética, seja aquela rezadeira lá do interior, que ela tem aquela reza forte, com as ervinhas, com o matinho ali que ela juntou, e aí ela dá aquela reza e cura, e levanta espinhela, né, dessa história. Então, todas essas curas, né, elas funcionam, gente. Então, dependendo do seu sistema de crença, você é receptivo ou não. Então, como as pessoas, tem muita gente que trata com desconfiança, eu digo que funciona como uma oração, porque é isso, gente. É como se fosse uma oração. É a pessoa que tem uma capacidade psíquica de estar ali manipulando aquela energia com intenções de muito amor, é uma doação, né? É uma canalização de energia, está passando por mim para ajudar essas pessoas, né? Não sou eu que estou curando, eu só sou uma ferramenta, e a gente se aperfeiçoa enquanto ferramenta, igual uma pessoa que é um jornalista que vai passar informação, e ele pode ir no fonoaudiólogo, aperfeiçoar a voz dele para ele falar da melhor forma, estudar o discurso, né, uma boa dicção. E é isso, a gente se aperfeiçoa enquanto terapeuta, né, para melhor canalizar essa informação. Que eu digo duas, é ter clareza e discernimento e refinamento de tudo aquilo ali que está acontecendo, né? Porque quando a gente acessa um campo energético, você pode acessar as informações. É igual, gente, uma coisa, todo mundo sonha, mas o refinamento da interpretação do sonho, pouca gente tem. A energia, gente, está passando por todo mundo. Tem gente que sente as coisas assim, eu tenho uma intuição forte, mas não trabalha, então as informações passam, a pessoa não capta. Ela sente, mas ela não tem consciência, não é consciente, que é diferente de uma pessoa que chegou a informação, ela já sabe quem é, né? Digamos, um médium aí de Umbanda, ele chegou a informação, ele vai dizer, isso aqui é um guia X, é um guia Y, né? Então, porque ele já é estudado, é falta às vezes só de estudo, porque eu acredito que nós todos somos um radinho, que temos a anteninha, mas que tudo vai fazer a diferença, que é como um músculo, né? Do mesma forma que você vai para a academia e tem que exercitar e tem que repetir várias vezes, eu acredito que desenvolver as competências energéticas, se eu posso chamar assim, acredito que seja também através da repetição. É um refinamento. É um refinamento. O oráculo, da mesma forma, as pessoas pensam que o oráculo é ser um dom, eu estou vendo. Não, gente, os oráculos já estudam para trazer uma amplitude, amplificar esse vocabulário para trazer várias a interpretação. Então é isso, as pessoas tendem a ignorância, tá? A rigidez, ela tende a depreciar essas tecnologias energéticas. Inclusive, eu já passei até por situações dessas, até dentro da minha família, das pessoas não compreenderem, elas levam para não sei nem que lado é. Não quero nem achar nada, né? Mas, enfim, as pessoas, elas têm mini preconceito com isso, como se a gente curandeiragem fosse uma coisa assim, enfim, né? Que as pessoas pensam que tudo é uma curandeiragem. É uma falsa ciência. Na verdade, gente, são altas tecnologias, né? Que já foram utilizadas, inclusive,
por sociedades milenares. Na China, a acupuntura ela se baseia exatamente nesses canais energéticos que a gente possui no nosso corpo. E quem nunca que fez uma sessão de acupuntura para saber o quanto é benéfico uma única sessão. Imagina se você faz um acompanhamento, um tratamento, se você faz isso por um longo período, quantas curas você não pode acessar com uma ferramenta dessa, só se livrando do preconceito e entendendo como é que esse mundo físico, que é recheado de leis físicas. Eu acredito que quando a gente traz esse conceito quântico, eu também não sou, eu sou terapeuta, mas também não me entendo como quântica, como a Kézia falou, por da questão de não ter o estudo exatamente física quântica, mas a gente compreende que no final das contas é só uma linguagem científica trazendo todo esse entendimento que a gente já vê nos livros de milenares, de sociedades milenares, que se repetiam. Então, assim, a gente entende que são tecnologias, como a Kézia falou, é porque tem pessoas que não conseguem compreender o que é o oráculo, né? Oráculo, gente, vamos só dar um exemplo aqui, é o baralho cigano, que não é a mesma coisa do tarô. Que quando eu comecei a estudar esses oráculos, eu nem sabia também que existia diferença entre um e outro. Que eram vários sistemas, são sistemas, né? E são É vários como sistemas. alfabeto, gente. O sistema do alfabeto, Linguagens. como a linguagem de Libras, que são os sistemas de sinais. Então, existe o sistema de leitura. Para você compreender a leitura das cartas, você precisa estudar, como a Kézia estava falando. Então, gente, e como é próspero. A Kézia está oferecendo atualmente um trabalho direcionado, inclusive, para empresas. Não é só voltado para a vida pessoal. Empresas também precisam cuidar da sua saúde. Saúde financeira, a saúde também da energia, do entrelaço daquelas pessoas que estão ali comungando o mesmo espaço, as mesmas ideias, os mesmos objetivos, e que às vezes nem sempre estão harmoniosos. E eu quero que ela fale um pouquinho mais dessa ferramenta. Maravilhosamente, né? A gente está aí com esse serviço para empresas também, né? Eu já tenho esse amadurecimento com as mesas radiônicas, né? Porque depois que eu aprendi várias terapias, eu enxuguei todo o meu trabalho e botei na mesa radiônica. Pronto, eu vou ficar só com isso aqui, né? Uma plaquinha. Você pegou a flecha do Sagitariano, puxou para se ativou em você a flecha. Que contém tudo ali. Então, trabalho com pessoas, então a gente trabalha sempre limpeza energética, relacionamentos e prosperidade, sempre trabalhando isso em atendimentos individuais. E eu fui percebendo, né, e dada a demanda, muitas empresas vinham buscar, porque estava com crise ali com os funcionários, a equipe de trabalho, equipes de médico, né, equipes vinham para harmonizar, trabalhar essa harmonização, trabalhar a harmonia entre sócios, né, questão de prosperidade financeira. As pessoas vêm muito trabalhar as questões de prosperidade financeira. E aí a gente trabalha hoje, tá, com empresas em 3 níveis. No nível da limpeza energética, e a gente trabalha com a mesa de limpeza energética, organização energética, que é o quê? Influências, sentimentos densos, tá? Influências externas negativas, inveja, concorrência desleal, né? Se blindar contra essas questões. A gente trabalha os relacionamentos, harmonizando a relação da equipe, porque quem tem empresa sabe o quanto que é importante uma equipe estar coesa, né? Não dispersa. Então a gente trabalha com a equipe, a gente trabalha com os sócios, tá? Para quê? Para trazer harmonização, uma unicidade, essa tentativa. E pessoas que não estão alinhadas com o propósito, porque é interessante a gente observar que tem gente que está ali na sua equipe, está ali com um colaborador da empresa da pessoa, né, prestando esse serviço, e ela não acredita no projeto da pessoa, ela muitas vezes tem inveja, né, então fica com aquela energia, a gente harmoniza isso, baixa todas essas consciências mais densas, né, com esse intento de trazer harmonização. Inclusive, há relatos de desligamento de algumas pessoas. Por quê? Porque quando a gente faz limpeza, o que não ressoa realmente é a gente entender que muitas vezes é melhor soltar, né? melhor soltar. É interessante. E quem trabalha com energia entende que na vida vai ter momentos das escolhas, e quem escolhe deixa para trás um padrão
de comportamento, um padrão de sentimento, um padrão mental para trás, para tu ancorar o novo, tu tem que deixar aquele para trás. Isso. Então, além dos relacionamentos, das relações da empresa, a gente trabalha também a prosperidade financeira, a gente trabalha magnetismo, quem tem redes sociais para a pessoa ficar melhor vista, magnetizar clientes, bons clientes, e aí a gente vai refinando esses pedidos e trabalhando ciclos nas empresas, que podem ser ciclos mensais, trimestrais, né? Uma empresa que está em estado de falência, né? A gente pode fazer aí uma sequência de 6 meses, o que impulsionando energeticamente. E isso, minha gente, a gente está harmonizando não só o espaço físico, né, dos locais, mas as pessoas também trazendo consciência, trazendo leveza, né? É horrível uma pessoa trabalhar no ambiente de trabalho ter brigada com uma pessoa, né? A gente trabalha aqui numa sala com 10 pessoas, né? Quem trabalha em escritório, aí tem uma pessoa que não harmoniza com a outra. Aquilo ali mexe com todo o ambiente. Por que não trabalhar uma harmonização numa situação como essas? Isso. Então, as mesas radiônicas é uma ferramenta maravilhosa para organizar campos vibracionais, tá? Às vezes esses campos estão muito desorganizados. E isso não é misticismo, isso é ciência. É tecnologia, também, né? Não é magia, é tecnologia. Kézia, pois eu queria te agradecer bastante. Gratidão por ter vindo aqui hoje e trazer essas informações. Eu acho que é sempre bom ouvir você. Eu sempre aprendo muito quando eu sento próximo da Kézia e que ela traz esse arcabouço imenso de sabedoria e conhecimento a respeito dessas terapias vibracionais. Gratidão, Kézia. Estamos aqui sempre abertos para você trazer novidades e para estar falando do seu trabalho. E a gente sempre vai estar falando, gente, trazendo mais terapeutas energéticos aqui para vocês compreenderem. E até mesmo quem não acredita, por que não faz o teste? Ó, vou botar o arroba da Kézia aqui embaixo e o telefone e entre em contato. Faça uma sessão. Antes de você tomar a conclusão, melhor experimentar, não é isso? E assim, quem quiser conhecer o meu trabalho nas redes sociais é Kézia.terapias. Eu trabalho toda semana com sessões coletivas. Eu estou desconfiada, eu não quero dar esse valor numa sessão individual, a gente faz essas sessões coletivas. Você vai perceber que realmente é uma oração, né? É uma bênção, é uma conexão com algo mesmo superior, né? Com a consciência e energia superior, que tem a intenção de harmonizar, trazer bem-estar, tá? O intuito é esse, é trazer o positivo à organização e não à desorganização. E assim, Poliana, gratidão profunda, tá? Pela oportunidade de estar falando aí para os seus seguidores, para as pessoas que estão assistindo o Polipapos, né? Sobre as tecnologias energéticas, né? Muita gente não conhece e assim, não importa que ferramenta seja, mas entender que todas essas ferramentas energéticas, elas servem como ascensão, né? Sair de um estado de consciência, de energia para um superior elevado. E isso é sobre sair das prisões emocionais, prisões mentais, prisões psíquicas, que uma pessoa que está com ansiedade, com depressão, né, com problemas no relacionamento, aquelas questões de dores profundas, a gente, no planeta Terra hoje, tem tecnologia suficiente para a gente passar por essas travessias, por esses processos sem tanta dor, porque quem é muito sensível, a gente sabe, às vezes a pessoa termina com um relacionamento, ela sente dor física, né? Então, sai dessas prisões de finitude, porque nós somos seres infinitos, né, Poliana? Exatamente. Não podemos ser inimigos do fim, porque a vida é movimento e, na verdade, não existe um fim. Quando a gente começa a entender esse movimento da vida, desse 8, e a gente consegue se liberar. E liberar tudo que está nos prendendo. Gente, gratidão mais uma vez, Kézia. Vocês que estão aí assistindo, fiquem de olho. E até o próximo Polipapos. Plim.